Sabe aquela sensação de que ninguém mais atende o telefone? Pois é. Hoje, a gente não vai tratar isso como um problema de negócios, mas sim como uma história de detetive, uma investigação sobre o desaparecimento da ligação telefônica. E as nossas pistas são os dados. Vamos juntos descobrir o que realmente aconteceu com aquele simples ato de dizer alô. E toda boa investigação começa com uma pista, né? A nossa é essa aqui, um número, 180. O que ele significa? Bom, é uma projeção de que lá em 2030 vai ser preciso ligar 180 vezes para conseguir falar com uma única pessoa. Parece coisa de ficção científica, certo? Mas é exatamente isso que a gente vai investigar. Então, a grande pergunta é essa: como é que a gente pode chegar num mundo assim, onde se precisa de 180 tentativas para um único alô? Um canal de comunicação que era tão básico, tão fundamental, como ele chegou nesse ponto de colapso? Os dados que a gente vai ver agora contam essa história, sabe? Uma queda que foi acontecendo aos pouquinhos e que de repente virou uma crise. Vamos seguir as pistas. Ok, mas antes da gente mergulhar nas evidências, a gente precisa combinar o jogo, entender as regras dessa nossa investigação. Porque assim, os dados que eu vou mostrar vêm de um estudo de caso bem específico. E entender como ele foi feito é fundamental para a gente poder acreditar nos resultados que, olha, são bem chocantes. A nossa principal pista, a métrica que a gente vai usar, se chama taxa de atendimento, ou hit rate, como se diz no mercado. É super simples de entender, na verdade. Pensa assim, a cada 100 vezes que alguém disca um número, quantas vezes uma pessoa do outro lado atende e fala alô? É isso. É a medida mais básica de sucesso, né? O primeiríssimo passo para qualquer conversa começar. E as regras do estudo eram bem claras, tá? Primeiro, a análise era sempre feita em blocos de 100 descagens. Segundo, o foco era em dívidas recentes, de 8 a 30 dias, que é quando a chance de contato é teoricamente maior. E o objetivo final? Alcançar 90% das pessoas da lista. Manter essas regras fixas é o que garante que a gente está comparando laranja com laranja ao longo dos anos, entende? Beleza, regras entendidas. Agora vamos para os fatos. A gente vai fazer uma viagem no tempo para ver como a eficácia das ligações foi, literalmente, caindo numa espiral por 15 anos. Fiquem de olho em como os números vão mudando. É impressionante. Nossa viagem começa em 2010. Naquela época, a taxa de atendimento era de 15%, ou seja, a cada 100 ligações, 15 eram atendidas. Para bater aquela meta de falar com 90% da lista, eram necessárias umas 300 descagens no total. Era um mundo onde as coisas, bom, ainda funcionavam de um jeito razoável. E o esforço para falar com cada pessoa era esse aqui, em média, só 6 ligações para finalmente ouvir um alô. Guardem bem esse número, 6. Ele é o nosso ponto de partida. É um mundo antigo, digamos assim. Avançando os 5 anos, chegamos em 2015. E aqui o primeiro sinal de alerta já fica bem claro. A taxa de atendimento, que era 15%, caiu para 10%. E o que acontece? Para atingir a mesma meta, o número de descagens totais teve que mais do que dobrar. Foi para 60 e 30. Qual é o resultado prático disso? Aquele número médio de ligações por pessoa pulou de 6 para 9. É um aumento de 50% em só 5 anos. O declínio já estava ali, bem na cara. O esforço para conseguir um simples alô só aumentava. Aí a gente chega em 2020. E bom, a coisa fica feia de vez. A taxa de atendimento cai pela metade de novo. Vai para só 5%. E olha o impacto disso no esforço total. Um salto para 1.800 descagens. A ineficiência começou a explodir. E aqui tem um ponto que engana. Presta atenção. A média de ligações por pessoa subiu de 9 para 10. Parece pouco, né? Um aumento de só uma ligação. Mas esse número esconde o drama real. Por trás dele, o esforço total, o número de descagens, triplicou em comparação com 2015. É brutal. E isso nos traz para os dias de hoje. 2025. A taxa de atendimento despencou para míseros 2%. E o total de descagens para bater a meta disparou para quase 7 mil. Agora sim a gente pode dizer, estamos oficialmente no meio de uma crise. E esse número aqui resume a nossa realidade. Hoje, são necessárias, em média, 45 ligações para conseguir falar com uma pessoa. Pensa nisso. A gente saiu de 6, lá em 2010, para 45, em 15 anos. Isso não é mais uma tendência, é um colapso, acontecendo agora. Tá, a essa altura do campeonato a pergunta é meio óbvia, né? Mas por quê?
o que causou essa queda absurda? Os dados mostraram pra gente o que aconteceu. Agora a gente vai investigar por que aconteceu. Quais são os culpados por trás desse silêncio todo? É só a gente pensar na nossa própria vida, no nosso dia a dia. Primeiro, vieram as barreiras das leis, né? As regras da Anatel, as listas de não me ligue. Depois, a própria tecnologia contra-atacou. Vieram os aplicativos que identificam e bloqueiam o spam. E até o sistema do celular, que hoje já filtra as chamadas suspeitas antes mesmo do telefone tocar. Juntando tudo isso, criou-se uma barreira quase impossível de passar. Então, com todas essas forças agindo ao mesmo tempo, o que será que o futuro reserva? Vamos para a parte final da nossa investigação e ver o que os dados projetam para 2030. E o mais irônico é que o estudo chama essa projeção de otimista. A lógica aqui é bem simples, mas é assustadora. Se essa tendência que a gente acabou de acompanhar desde 2010 continuar nesse ritmo, a conta simplesmente não fecha mais. A matemática por trás de ligar e alguém atender deixa de fazer sentido. O próximo slide vai mostrar exatamente o tamanho desse impossível. E aqui está a projeção para 2030. Taxa de atendimento, 0,5%. Ou seja, uma pessoa atende a cada 200 ligações. Para alcançar a meta, seriam necessárias 36 mil descagens. É um volume de esforço que, sinceramente, beira o absurdo. E com isso, a gente volta para o nosso número do começo, a pista inicial, o 180. Agora, esse número não é mais só um susto, né? Ele é a conclusão lógica e inevitável de uma história que a gente viu se desenrolar por 20 anos. O mistério, de certa forma, está resolvido. No fim das contas, tem uma frase no material de origem que resume tudo perfeitamente. Ela diz que não é sobre estratégia ou sistemas, é só sobre alguém, qualquer um, atender o telefone. Toda a tecnologia, toda a estratégia, nada disso importa se o passo mais básico de todos não acontece. É a base da comunicação que desmoronou. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final, uma pergunta muito maior. Os dados mostraram sem sombra de dúvida que o telefone, como a gente conhecia para esse tipo de contato, está morrendo. A questão então não é mais como salvar o telefone. A verdadeira questão é: o que vem depois? O que vai substituir esse canal?